Boa noite. Boa noite, queridas, queridos, querides. Vamos chegando. Boa noite. Vamos chegando, gente querida. Minhas queridas, meus queridos, minhas querides. Boa noite para vocês. Boa noite, Érica. Boa noite, Li. Vocês me escutam bem, né? Me escutam bem? O áudio tá bom? O vídeo tá bom? Vou deixar todo mundo confortável, né? Na escuta e para ver também. Vamos chegando. O tema da nossa live hoje são as meditações femininas. Ah, obrigada, Érica. Obrigada pelo feedback. Boa noite, Shiharu. Ei, meu amor. Tá boa? Boa sempre, né? Aqui a gente tem uma brincadeira no estúdio. Eu pergunto, tá boa? Elas respondem boa sempre. Bem, a gente dá uma variadinha, né? Mas boa a gente tá sempre. Tá linda com as novas mechas. Obrigada. Esses brancos vêm surgindo e eles são rebeldes, menina. Nasce um ali, outro lá. Aí também puxei umas mechinhas para harmonizar com o cabelo. O legal de ter cabelo branco é que o cabelo muda a cada dia. É muito estranho. Divertido também. Ele vai mudando. Aí a gente vai mudando segundo o cabelo, sabe? É bem interessante. Boa sempre, Shiharu. É isso, meu amor. Tá boa? Boa sempre. Bem, a gente pode um dia tá, um dia não tá, mas boa sempre, né? Nosso tema de hoje são as meditações femininas. Porque eu andei fazendo umas lives, né, a respeito do nosso retiro do Poderes do Feminino. E uma pergunta frequente é o que são meditações femininas, o que elas fazem, né? O que elas trazem de benefício. E aí nós vamos falar sobre elas na live de hoje. Inclusive, quero lembrar a todos que estão aqui, que essa live é um círculo, né? E no círculo todo mundo costura, todo mundo deixa o seu saber, deixa os seus compartilhamentos. Então, vamos fazer dessa experiência um círculo feminino, onde possamos todos nós, compartilhar as nossas sabedorias, as nossas experiências e trocar mesmo, fazer disso uma colcha de retalhos. E aí eu vou olhando aqui de vez em quando no chat, né, nos comentários, para a gente poder tecer, criar uma tecelagem juntos. Tô com muitos, acho lindos, são fortes. Acho que você tá falando dos cabelos brancos, né, Savitri? Sim, cabelo branco é forte, né? Esses dias eu tava na fila do supermercado e aí a mulher olhou meu cabelo, uma mulher já madura, falou: nossa, seu cabelo tá tão bonito, porque eu não suporto cabelos brancos. Eu falei para ela: minha senhora, insuportável tá minha autoestima. Cabelo branco dá uma coisa interessante na gente, né? Eu acho forte, sim. Tem uma força e até uma responsabilidade, né? Não tenho compromisso nenhum de ficar assim pro resto da vida, né? A hora que me der na telha eu mudo, e se não der, não mudo. Mas é muito interessante. É um experimento social ser uma mulher de cabelos brancos. A gente experimenta várias vezes aí algumas coisas engraçadas. Mas vamos às meditações femininas, né? Eu trouxe aqui para falar para vocês, e aí vamos tecer em cima disso,
sobre meditações dos órgãos, né? A gente pode chamar de meditações femininas ou meditações dos órgãos, porque aí a gente engloba também o homem trans, né? O homem com ioni, com útero, ovário e com seios. Meditações femininas porque a gente faz harmonizações no nosso corpo, no nosso sistema energético, exatamente com esses órgãos, os órgãos lidos como femininos, né? Ioni, útero, ovário, seios. E no taoísmo, no tantra taoísta e no taoísmo, nas práticas meditativas taoístas, todos os órgãos e vísceras têm uma emoção correspondente e uma virtude. Então, quando você medita com órgãos e vísceras, você trabalha a emoção correspondente desse órgão e também trabalha uma virtude no seu ser. E aí, quando eu digo meditação, a pessoa que não conhece como esse processo é prático, é generoso, como a gente pode fazer isso no dia a dia, pode achar que vai ter que virar um yogi, uma yogini para fazer esse tipo de trabalho. Não, absolutamente não. O retiro, as jornadas com Egg e o retiro, eles estão exatamente para trazer para todas nós, mulheres contemporâneas, a possibilidade de se cuidar, a possibilidade de separar um tempo para si. O retiro trabalha muito essa nossa necessidade de trazer para si um período de cuidado. Boa noite, Camila. Se a gente pensar, por que a gente adoece? Adoece do corpo, fica estressada ou depressiva? Por falta de afeto. E muitas vezes, na maioria das vezes, de um auto-afeto, de um autocuidado. E quando eu digo meditar com órgãos, eu estou dizendo meditar com a energia dos órgãos. Mesmo que você não tenha útero e não tenha ovários, mesmo que você não tenha seios, né? Nasceu com os seios, mas de repente teve que extrair o seio, não tem problema, você pode meditar com os seus órgãos. Você pode oferecer a si mesma um tempo de autocuidado. Uma das coisas desafiadoras que eu sugiro na jornada com Egg é fazer um banho de assento. Peço para a mulher colocar uma musiquinha que gosta, acende uma velinha no banheiro, separa um tempo para você. É difícil, às vezes, não a prática, mas o tempo, a predisposição de ter um tempo só para você. E isso é incrível, né? Então ninguém precisa virar um yogi, ninguém precisa mudar toda a rotina porque quer meditar, porque quer experimentar essas práticas que a gente experimenta no retiro e nas jornadas com Egg. Muito pelo contrário, essas práticas cabem no nosso dia a dia perfeitamente. Uma vez eu estava numa prática de Kung Fu e eu perguntei ao meu professor de Kung Fu, olha, quando essa respiração pela micro-órbita que você ensina vai ficar boa no meu corpo? Ele disse, quando você fizer isso andando, quando você fizer isso dançando, quando você fizer isso vivendo. Então, a meditação, ela tá no nosso dia a dia, né? A oportunidade de separar um espaço para a contemplação e a observação do próprio corpo, ela tá no nosso dia a dia e ela pode ser praticada como um ato meditativo, como um work meditation, um trabalho meditativo. A gente não precisa parar para meditar sempre, a gente pode inserir esses hábitos no nosso dia a dia. Dri, já fiz o Poderes, é maravilhoso, indescritível. Obrigada pelo feedback, Dri. Muito obrigada. E obrigada por estar aqui. Eu vou falar das meditações que a gente faz no retiro. Vou falar da meditação dos seios, da bênção do útero e da meditação dos ovários, a respiração ovariana.
Se você quiser e puder compartilhar sua experiência, vai ser legal. Aisha, te acho linda, adoro o seu trabalho. Kati, obrigada. Obrigada pelo incentivo, pelo elogio. E obrigada pelo feedback do trabalho. Faço com muito carinho, amore. E gosto muito de feedbacks porque eu estou no serviço. Estou a serviço. Então, fico feliz. O trabalho em si, ele é uma força, né? Esse trabalho meditativo, ele é uma força. Mas eu invisto na minha responsabilidade de replicar esse trabalho. Então, muito obrigada pelo feedback. Quem aqui, homem, mulher, tem tempo para si? Sabe aquele dia que você separa para meditar, ou para fazer um banho de assento, para fazer o que você gosta, colocar flores na casa? Quem aqui tem o hábito de se autocuidar? A valer. Vai colocando aí para mim. Vamos ver se é um hábito nosso colocar a meditação no nosso dia a dia. Colocar as práticas meditativas no nosso dia a dia. Qual é a sua prática meditativa que está no seu dia a dia? Aquela que você não precisa parar, não precisa aprender. Qual é a prática? Vai escrevendo aqui. Escreve aqui, Li. Eu entendi que você faz isso. Escreve aqui o que você faz. No Poderes, no nosso retiro dia 11, 12 e 13 de março, daqui 2 semanas, a gente faz várias práticas em meio à natureza e práticas que a gente pode gastar não, né? Pode investir 5 minutos de prática para o nosso autocuidado, debaixo do chuveiro ou sentada antes de dormir ou quando acorda, 5 minutos. É muito difícil o autocuidado com rotina tão corrida, né? Pois é. Eu tenho no banho, perfeito. Enquanto faço café, já medito, perfeito. As tarefas domésticas muitas vezes nos oferecem uma possibilidade de meditação. Tarefas domésticas, na verdade, eram grandes bruxarias, né? Os grandes bruxos estão atrás de vassouras, panelas, colheres de pau. É que a gente passou por um período em que isso era uma obrigação da mulher, né? Mas, na verdade, o nosso alimento é o nosso primeiro remédio. Quando a gente pega uma vassoura, a gente não está limpando só o chão, a gente está limpando o ar, a gente está harmonizando as energias da casa, né? Arrumar de uma forma geral, fazer o café, maquiagem, né? Se a gente pensar bem, a maquiagem, ela não é um recurso para esconder o que somos, para disfarçar imperfeições. A maquiagem, ela está no lugar de revelar o nosso rosto. Porque quando a gente compra uma base, a gente tem que observar a cor da nossa pele e toda a nossa ancestralidade. Quando a gente compra um batom, a gente observa o formato da nossa boca e a nossa ancestralidade. Quando a gente delineia os olhos, a gente pode deixá-los um pouco maior, um pouco mais puxado, mas ok, a gente está olhando os nossos olhos. A maquiagem, ela é um grande autocuidado e um grande reconhecimento do que somos verdadeiramente. Então é interessante perceber como as tarefas tidas como femininas, mesmo que isso esteja num estereótipo, né? É óbvio que para a gente praticar o nosso feminino, a gente não precisa da maquiagem. Mas, usando-se desse recurso, é muito interessante perceber que este recurso nos revela e não nos esconde.
Essas práticas tidas como fúteis, na verdade, eram práticas de extremo poder. Maquiagem, confecção de colares. Quem estuda bijuteria Kuti, essas bijuterias do deserto, especialmente quem faz dança, observa que esses medalhões, e essas pedras, e a forma como eles são confeccionados, eles carregam segredos. Podem carregar mandingas, podem carregar símbolos de proteção. Então, por que não fazermos um colar num período menstrual, por exemplo? Um colar, pega miçanga, pega um fio e tece um colar menstrual, um colar de proteção. Então, percebam que essas atividades, às vezes a gente recorre a elas como coisas fúteis e, na verdade, eram grandes possibilidades de manifestar o nosso estado meditativo e de garantir nossa proteção, né? Vou ler aqui. Eu caminho descalça, próximo às plantas, olha que delícia. Meu autocuidado é academia, 3 vezes por semana, perfeito. Cuidar do corpo é um ato de amor, né? Cuidar do corpo é um ato de amor, cuidar da saúde é um ato de amor. E é esse lugar meditativo que todas nós podemos alcançar. Percebam, em que lugar está. Quais são os lugares das grandes curandeiras? Mexendo com erva, acionando o seu poder mental através de um estado meditativo. Isso é muito possível. Isso é possível dentro da nossa sala, com a mãe, com a irmã, com as mulheres da nossa família, né? A gente pode fazer, a gente pode cozinhar, a gente pode limpar, a gente pode desenhar. Tudo isso é estado meditativo e é estado que pode nos conduzir a um equilíbrio profundo e a uma saúde profunda. Então a ideia do retiro é trazer para as nossas mãos aquilo que é muito possível de se fazer com 5 minutos, com 10 minutos. Às vezes até na sala de casa. Entro em estado meditativo enquanto caminho na rua, caminhada, né? Que bacana. E aí a gente fala, ai, nossa, vou virar uma meditadora, não sou muito fã de meditar. Gente, aqui eu não estou trazendo a meditação como um ato de transcendência, no sentido de você entrar nesse sentido bem estereotipado do que é entrar em estado meditativo, em estado de transcendência. Eu estou falando do dia a dia. Estou falando de coisas que a gente pode fazer e que a gente faz no retiro. Retiro Poderes do Feminino, isso mesmo. Acredito que hoje em dia fico assim quando faço pães. Olha que maravilha! Você já ouviu falar num oráculo chamado Oráculo do Pão, Chihiro? Tem um oráculo, ele está aqui na minha frente. Como ele surgiu? Ele surgiu com pessoas que se reuniam para fazer pães. Cada um fazia o seu pão. E o pão, ele é um alimento bíblico, né? Ele é um alimento dos mais antigos que a gente tem. E ele é a própria fertilidade. O fermento, né? Os grãos. Então, antes de fazer o pão, cada pessoa tirava uma carta desse oráculo. E aquele pão era feito, amassado, com a energia daquilo que a pessoa gostaria de trabalhar com aquela carta, com aquela mensagem. E aí todos faziam pão, colocavam o pão no forno e aí o desejo, a vontade se multiplicava. Olha que lindo, né? Fico assim durante o banho. Ai, que bacana.
Que legal ler vocês. Pintura me coloca na meditação ativa, ainda mais com as mandalas. Nossa, mandala é altamente tântrico, viu, Janaína? Não sei se você sabe disso, mas as mandalas, essas figuras geométricas que se desdobram, têm uma potência de alterar a consciência no Tantra que é incrível. Que legal. Mandala é tudo de bom, né? Drilugo. Não, eu não entendi o que é não. Fico assim durante o banho, olha, água, né? Shiharu, sim, você conhece o oráculo do pão, eu acho, né? Sim. Enfim, o que a gente faz, na verdade, no Poderes, no Retiro Poderes, primeiro é um tempo para si. Um tempo, a nossa jornada nos atropela, né? E processos criativos precisam de ócio. Libido precisa de ócio. Às vezes eu pergunto, eu recebo muita gente, muita mulher, né, na massagem tântrica, se queixando de falta de libido. E aí eu pergunto, como é que é a sua rotina? Acorda às 5, vai para academia, vai para o trabalho, trabalha até às 8, volta, faz a pós-graduação ou cuida do filho, ou limpa a casa. Não tem ócio, né? Os artistas sabem que o ócio, ele é o grande elemento criativo da vida. Às vezes a gente pode até criar na pressão, mas onde a gente cria mesmo é no ócio, é no acaso, é na observação de coisas muito suaves da vida. Eu compartilhei um vídeo aqui que esses dias eu meditei com o meu aspirador de pó. Eu fiquei doente, meu aspirador de pó parou de funcionar. E eu tratei meu aspirador de pó como uma extensão do meu corpo. Abri, limpei, troquei aquele saquinho do aspirador de pó e fiz o mesmo com o meu corpo. Parei, tomei uns chás detox, limpei, fui fazendo coisas simples e muito baratas. Fiz uma máscara de argila, enfim. O que eu fiz, mais ou menos o que eu fiz com o aspirador de pó, eu fiz no meu corpo. Estar atento, né? E se a gente está muito assoberbada, a gente não consegue estar atenta nem ao próprio corpo. A ideia do retiro é ter um tempo para se observar, e a partir deste tempo, desse ócio, a gente consegue melhor contato com o corpo. E a partir desse contato com o corpo, escutar este mestre elegante. Se ele está sem libido, alguma coisa ele está querendo nos dizer. Se ele tem um mioma, alguma coisa ele está querendo nos dizer. Se ele tem uma endometriose, tem muita cólica, muito problema com menstruação, ele está querendo nos dizer alguma coisa. E é isso que a gente faz. Através do ócio a gente abre a visão e a escuta. E isto é altamente intuitivo. Estava assim, libido lá embaixo, melhorando aos poucos, agora que estou retornando a dançar. Perfeito. Dança dança é do Deus. Dança é a própria potência criativa. Quando eu vejo pessoas dançando, eu falo aqui com as minhas alunas, engraçado, o lugar que eu acho todo mundo lindo e maravilhoso é o lugar da dança. Porque quando a pessoa começa a criar e aquilo é genuíno, ela é Deus, né? Deus não criou tudo? Deus não é a potência criadora de tudo? Quando a gente está nessa potência criadora, nós somos os próprios deuses. Exatamente do jeitinho que somos. Não precisa melhorar nada, sabe? Entrar em estado meditativo é um estado tão amoroso que naquele estado a gente não precisa melhorar nada. A gente só é. Não tem esse papo de, tô procrastinando, preciso melhorar. Não, a gente é o que é. E a partir desse estado de ser genuíno, a gente cria e a gente conversa com a gente, com o próprio corpo e entrega esse afeto para o corpo, né? Porque na maioria das vezes a gente adoece por falta de vínculo consigo mesmo.
tem uma dissociação aí, né? A gente vive numa sociedade que traz a dissociação como recurso, né? A gente corta as emoções para dar conta de tudo que está acontecendo e ficamos sem ouvir as mensagens do corpo. Quando vê, tá com uma doença no físico. Quando vê, tá com uma doença que precisa de tratamento médico. E na verdade, quando a gente escuta o corpo, a gente já sabe, né? Já harmoniza. Nas meditações específicas femininas, que é o que a gente trata bastante no retiro, né? A gente tem a bênção do útero. Por que a gente trabalha a energia do útero? E quando como é que é? Não ouve o WhatsApp do corpo, perfeito. Não ouve o WhatsApp do corpo, maravilha. Sim, são comunicações muito claras, né? O que a gente faz quando medita com o útero? Útero não é órgão físico, útero é energia uterina. Então, se você nasceu com o útero e por algum motivo teve que extrair esse útero, a energia continua no teu corpo. É possível meditar. Por que a gente medita com o útero? O útero ele tem uma analogia de ser o criador. O Atanor do alquimista, o caldeirão que transforma chumbo em ouro. Acionando essa energia do útero, a gente aciona primeiro uma energia de receptividade do prazer e uma energia de multiplicação, de prosperidade. Se a gente pensar num útero físico, ele é um órgão que acolhe 2 gametinhas, transmuta, multiplica e devolve um bebê. Trabalhar com a energia do útero meditar com a energia do útero é meditar com uma energia de prosperidade e criação dos nossos filhos físicos, fertilidade, e dos nossos filhos energéticos, projetos que a gente solta no mundo. Então, muitas vezes, mulheres com alguma desarmonia no útero, pode ser mioma, pode ser endometriose, de alguma forma, e olha gente, antes de sugerir o que pode ser, eu quero fazer uma observação importante. Nada pode ser categórico quando se fala de ser humano. Então a gente não pode ser preconceituoso de falar assim, você tem um mioma, então você isso e aquilo. Não. As pessoas têm as suas especificidades, têm os seus traumas históricos, têm a história da ancestralidade, têm a sua história de vida. Nós somos multidisciplinares. E para que a gente faça uma investigação dos porquês das nossas harmonias e desarmonias no corpo, a gente precisa olhar a nossa vida individualmente, a nossa ancestralidade, o que o nosso corpo estava dizendo, como foi o momento do nosso nascimento, muitas vezes até como foi a nossa infância. Então, sugerir pela metafísica do corpo que o útero ou que as desarmonias do útero tenham essa ou aquela origem é só a título de sugestão mesmo, não é categórico. Mas, dito tudo isso, voltando para a expressão do órgão útero, cuja virtude é a multiplicação e a prosperidade, e da energia uterina, né? Eu falei órgão útero, não. Mais que o órgão, a energia uterina. Meditar com o útero significa dar força no nosso campo energético a tudo que a gente quer criar e gestar. Então é um órgão de muita prosperidade e de muita criatividade. Por isso que a gente faz bênção do útero e por isso que a gente medita com o útero. Por isso que a gente faz trabalhos energéticos com Yoni Eggs, por exemplo. Porque as meditações, é claro que nada pode te
te prometer uma cura, nem o médico te promete uma cura quando você vai com uma doença física, especialmente se essa doença já estiver avançada. Mas a gente escuta relatos milagrosos de pessoas que separaram um tempo para si, para meditar, para cuidar do corpo e tiveram curas, né? Eu acredito no poder de autocura. Eu acredito muito no poder de autocura do nosso corpo. Então, voltando às meditações dos órgãos, né? A virtude da energia uterina é a virtude da multiplicação. Quando a gente medita com a energia do útero, a gente medita com essa possibilidade de receber os prazeres do corpo, multiplicar e gestar os nossos projetos, multiplicar, né? 2 gametas viraram um bebê e pôr no mundo. E as respirações ovarianas? O Tantra taoísta tem uma respiração muito importante para a mulher, que é a respiração ovariana. E a respiração ovariana trata de uma energia de essência chamada energia Jing. A energia Jing a gente recebe dos pais. Cada uma de nós nasce com uma quantidade de Jing no corpo. É possível captar Jing. Geralmente pessoas com o Jing um pouquinho mais baixo são pessoas com tendências a ficarem doentes por muitas vezes, terem muitos resfriados. Isso compromete. A Jing baixa, ela compromete diretamente a nossa imunidade e a nossa energia de essência, o que somos de verdade, o que viemos fazer nesse mundo. E a gente recebe a energia Jing dos ovários, dos óvulos e dos espermatozoides, né? Energia herdada. E podemos captar da terra e captar dos alimentos também. Alguns alimentos podem favorecer a circulação da energia Jing. Quando a gente medita com os ovários, quando a gente faz respiração dos ovários, a gente está tratando diretamente da energia Jing, porque é lá que os óvulos estão. Então a gente traz essa energia de essência para o sistema energético do nosso corpo. Sem contar que, se a gente pensar nos ovários, o ovário ele tem uma energia bem yang desses órgãos femininos. Por quê? Porque ele solta no mundo. Ele não solta o óvulo. Solta o seu projeto no mundo, solta o seu filho, solta os óvulos. Esse soltar tem muito a ver com a energia yang, com a energia de ir para o mundo. Fazendo a respiração ovariana, a gente trabalha essa qualidade de soltar, essa qualidade de atirar a flecha. A circulação, o movimento pelo Tantra, ele é de origem Yin. A mulher é o movimento. E o Yang é o estático, é a consciência, né? Meditando com essa energia Yang do órgão feminino, a gente circula pelo sistema energético uma possibilidade de liberar os nossos dons e os nossos talentos no mundo. Então, geralmente, mulheres com desarmonia no útero podem ser mulheres que manifestam dificuldade com moradia, porque o útero é a nossa primeira casa. Podem ser mulheres, e é tudo podem, para quem está entrando agora, acabei de falar, o ser humano ele não é não tem como ser classificado, ele tem uma história pessoal, ele tem uma ancestralidade que é só dele. Não dá pra gente dizer tem isso, então é isso. O ser humano não é simplório, ele é um complexo e um ser multidisciplinar. Mas quando a gente observa desarmonias no útero, talvez a gente manifeste desarmonias na casa onde a gente mora, com a casa mesmo, casa física. Talvez a gente manifeste desarmonia na nossa prosperidade financeira, né? No multiplicar das ideias. Talvez a gente esteja passando por um momento não muito criativo. E aí é muito bacana a gente meditar
e fazer trabalhos energéticos com o útero. E com o ovário, dificuldade de se colocar no mundo, dificuldade de falar, expressão de um modo geral, né? De repente você tem um talento muito incrível que não consegue colocar no mundo. Isso tudo tem a ver com a energia dos ovários. Então, no retiro a gente pratica, né? A gente experimenta a benção do útero e respiração ovariana, que é uma respiração bem tradicional do Tantra taoísta e específica para corpos com ovários, útero e vagina, tá? E uma outra meditação importante que a gente faz é a meditação dos seios. Vou dar uma lidinha aqui no que vocês estão escrevendo. Quais os alimentos? Eu acho que você está falando dos alimentos com Ding, né, Dri? Olha só, depende da pessoa, tá? Aí a gente precisa ver qual é o elemento da pessoa. Fazer uma dieta nutricional, ela é bem personalizada, né? Seja na Ayurveda, seja na medicina tradicional chinesa, precisa de uma anamnese. Mas um alimento que geralmente serve para todo mundo é o gengibre, tá? Tem uns chás, tem o Dong Quai, que é um chá chinês, que você pode, por exemplo, tomar com a orientação de um acupunturista, de uma pessoa que trabalha com medicina tradicional chinesa. A própria medicina tradicional chinesa, as agulhas, favorecem a circulação do Jing, tá? Falando agora da meditação dos seios. Você fez meditação dos seios no Poderes, Dri? Você que foi no Poderes? Não é sempre que eu dou, porque o Poderes ele muda, sabe? Como eu falei para vocês, o círculo feminino ele é se jogar num abismo maravilhoso, né? Ele vai sendo tecido pelas mulheres que estão lá. Então não é raro eu programar uma coisa e fazer outra completamente diferente. Eu gosto, é um desafio para mim fluir com o grupo e costurar exatamente com aquele grupo. Então eu não tenho script, né? Você não fez, Dri, ó. Geralmente eu dou meditação dos seios no Poderes do Feminino. Mas acho que o seu grupo teceu por outro lado. Isso é que é legal, né? É maravilhoso. Feminino é uma coisa. Eu sempre falo nas lives, deixa eu dar uma olhadinha na hora aqui. Nem Freud conseguiu explicar o ser feminino, né? Freud morreu dizendo, eu não consigo entender por onde andam, por onde caminha a psique feminina. O feminino, ele é inominável. Ele é de uma complexidade maravilhosa. E é por isso que a gente valoriza tanto as especificidades de cada mulher, de cada ser e as especificidades do grupo. Cada grupo tem a sua configuração. E essa costura vai sendo feita entre a gente, né? A fluidez é um aspecto interessante do feminino. Eu fui no Poderes em Campo Grande. No Mato Grosso. Tá, faz tempo, né? Depois da pandemia não viajei mais com os grupos, mas para quem está chegando agora, 11, 12, 13 de março, próximo Retiro Poderes do Feminino. Começa na sexta-feira à noite, vai até domingo à tarde. Nós vamos ter práticas de autocuidado, de afeto, um tempo só para você, o lugar é incrível, tem piscina, tem natureza, uma natureza potente. Então a gente alia práticas de autocuidado e autonutrição com descanso, um círculo feminino que é um local seguro para as nossas vulnerabilidades, para a gente perceber qual é a mensagem do corpo agora e através dessa mensagem do corpo caminhar por uma vida mais criativa e mais orgástica, mais prazerosa. E quando falo de orgasmo, as atividades
são baseadas em Tantra e saberes matriarcais ancestrais. E quando falo de energia orgástica e de orgasmo, eu não estou falando somente de orgasmo sexual. Mesmo que estivesse falando só sobre isso, isso já é, né? Mesmo que eu estivesse falando só de orgasmo sexual, falar sobre a nossa sexualidade e a autonomia sobre a nossa sexualidade e a possibilidade de expressar essa sexualidade com todo o nosso afeto, seja ela qual for, seja a orientação que a gente tiver, ou seja a identidade de gênero que a gente tiver, falar sobre sexualidade e sobre orgasmo por si só já é empoderador e muito importante, né? O orgasmo ele tem a ver com a autorregulação da nossa psique, com a autorregulação hormonal, tem a ver com uma expressão genuína do nosso ser. O orgasmo ele é autorregulador dos outros prazeres da vida. Um corpo triste, ele é manipulado. Um corpo orgástico, ele está atento, ele percebe o que está acontecendo. E esse espaço seguro só para mulheres é exatamente para que a gente possa se expressar, porque a única coisa inadmissível num grupo de mulheres tântricas é a intolerância. Quando a gente olha para a nossa sexualidade, para o nosso orgasmo, a gente abre a nossa orientação, a gente abre a nossa identidade de gênero, a gente abre a nossa ancestralidade, a gente abre o princípio, a própria energia Jing, que é a energia que a gente acabou de falar, que está nos ovários. A gente se abre para viver uma vida criativa, exatamente como a gente precisa para ser feliz. E isso é uma potência muito grande. Se eu falasse só de orgasmo sexual, só isso já seria uma potência muito grande. O Tantra ele traz a questão do orgasmo como vida orgástica. Você poder tatear a vida, você poder sentir os sabores da vida, você poder tocar um ser humano com um toque que devolve, não é um toque que retira do outro, é um toque que devolve, é um toque como se você estivesse tocando uma criança que acabou de nascer, porque este corpo pode estar nascendo para uma percepção, ter a possibilidade de se vincular a um outro ser humano, sexualmente ou não, através desse toque que devolve e não que retira, através de um olhar que devolve a beleza para o outro, que devolve a dignidade para o outro, e não um olhar que retira. É deste lugar orgástico que estamos falando. O quanto a gente pode ter e ser pessoas que devolvem ao outro a dignidade de poderem se expressar da forma como quiserem e como puderem para ser feliz. É disto que a gente fala quando fala de orgasmo e de energia orgástica, de energia no corpo, bioeletricidade, eletricidade correndo pelos órgãos e vísceras, o que significa saúde, autocura. A gente pode curar o corpo com bioeletricidade. Mesmer já falava desde 1800 e não sei o que. Reich já fala isso desde que fez as suas experiências sobre a energia orgástica. É autorreguladora da nossa psique, das nossas emoções, autorreguladora das nossas escolhas, dos nossos afetos. A energia orgástica determina como a gente se vincula com o outro. Se a gente se vincula com a dignidade de devolver ao outro, ou se a gente se vincula retirando do outro. É sobre isso que a gente está falando. É muito amplo falar de energia orgástica. Energia orgástica é autocura, energia orgástica é inteligência. Por
Porque o orgasmo, ele cria sinapses. E uma dos tipos de inteligência tem a ver com as sinapses que a gente tem. E o outro tipo de inteligência, são vários tipos de inteligências, é a capacidade de fazer links entre as coisas, né? Uma das inteligências é a nossa capacidade de linkar ideias. Quer maior link no teu corpo que corpo, mente, espírito, através das sinapses e da energia orgástica? Então é importante que a gente não reduza essa experiência somente ao sexo, mas ainda que reduzíssemos, tá valendo. Tá valendo, porque expressar-se de uma forma digna na sexualidade, além de ser direito constitucional, é direito de dignidade do ser humano, né? É esse corpo orgástico que a gente busca. Com todas as meditações, com meditação dos órgãos, com as meditações femininas. Vou ler aqui o que vocês estão falando. Carmen, oi Carmen, boa noite. Exatamente, eu não sei do que você está falando, mas eu entendi que você tá linkando aí com o que eu estou dizendo. Adoro te ouvir falar. Obrigada, Raízes do Feminino. Vamos, escreve aqui, escreve as suas experiências sobre energia orgástica. Vamos trocar nesse círculo, minha irmã. Que lindo, Carmen, tá aí. Energia orgástica é energia de vida, sim. Concordo com você, sim, Carmen. É uma delicadeza, né? Falar de toque, falar de tantra, falar de energia orgástica, falar de devolver ao outro a possibilidade de se vincular a um ser humano sem ser drenado, né? Falei tudo isso para falar da meditação dos seios, que é uma meditação que a gente faz muito no Retiro Poderes do Feminino. O seio, ele tem... na verdade, a gente tem um meridiano, né? Que ele sai da pineal... Na verdade, ele sai do clitóris, passa pelos mamilos e termina aqui na pineal. Termina não, né? Ele fecha na pineal. Depois ele continua o seu caminho. O seio, ele tem muita ligação com o clitóris, com a permissão de receber prazer. O clitóris também tem uma função energética, além da função de dar prazer, né? É um órgão com 7 a 8 mil terminações nervosas. Ele tá aí só, muito entre aspas, para o nosso prazer. Ele tem uma ligação profunda com a capacidade de receber os prazeres da vida. A gente tem uma meditação muito incrível chamada OM, Orgasmic Meditation, que é uma meditação toda feita com um toque, uma pressão bem suave no clitóris, exatamente para desenvolver essa capacidade de receber os prazeres da vida. E ele tem uma ligação direta com os mamilos, tanto que tem mulheres que têm muita sensibilidade e orgasmo pelos mamilos, né? Energeticamente, o seio, ele tem a ver com a sua capacidade de autonutrição. Então, meditar com os seios, imaginar um leite energético te banhando o seu rosto, os seus cabelos, tem a ver com a capacidade de se nutrir daquilo que você cria. Um exemplo prático, se nutrir do seu dom, se nutrir do seu talento. Caso você... Existem dons que a gente faz simplesmente por expressá-los, mas alguns dons podem nos nutrir de forma profunda, financeiramente, psiquicamente, podem nos levar a estado meditativo. Então, se nutrir daquilo que a gente mesma cria. Nós mulheres muitas vezes somos colocadas no lugar de doadora, né? Aí a gente fica com aquela coisa de cuidar da casa, sozinha muitas vezes, cuidar dos filhos, muitas vezes sozinha. A gente usa a frase, o marido ajuda, o companheiro ajuda, e na verdade, né, seria
O interessante seria a divisão das tarefas mesmo e não a ajuda. A gente está sempre nesse lugar de doadora. O que acontece muitas vezes é que a gente doa e vai virando um maracujá seco, né? Chega uma hora que a gente não tem energia nem pra gente, não tem tempo nem pra gente. A meditação do seio, ela entra nesse lugar de percepção. Opa, eu preciso estar nutrida para me nutrir. Eu também preciso me nutrir. Senão eu não posso ser doadora, eu não posso dar o que eu não tenho. E nem sou obrigada a dar o que eu tenho, inclusive. Né? Vamos começar por aí também. Mas a meditação do seio, ela tem a potência de ser da mulher ser mãe, desenvolver, ser mãe de si mesma. Então, num sentido mais profundo, liberar as ancestrais mesmo das nossas cobranças, né? Liberar o seio que nos nutriu de tanta cobrança e até o que não nos nutriu, porque às vezes ele não tinha nutrição nem para ele. Liberar as ancestrais, tomar o lugar de ser mãe de si mesma, se autonutrir com a própria energia, com os próprios projetos. Tem uma máxima taoísta tântrica que é maravilhosa, que eu não vou me lembrar das palavras maravilhosas, mas eu vou dizer do meu jeito, que é inadmissível uma mulher usar seus recursos apenas para sobreviver e ganhar dinheiro. Ela tem que usar os seus recursos para se autonutrir em harmonia, beleza e afetividade, enfim. O Tantra já traz essa consciência de que a gente não tem que ficar usando a nossa energia só para as questões da sobrevivência. Essa consciência está toda na energia dos seios. Nutrir-se, liberar as ancestrais e a partir daí escolher o que nutrir. Eu nutro este relacionamento. Eu não nutro mais, porque ele não está me nutrindo. Eu nutro esse emprego. Putz, não vou nutrir mais, porque ele não está me nutrindo. É claro que isso é uma consciência, né? Pode levar tempo para a gente expressar isso. A gente, né, tá num momento de expressão de sobrevivência mesmo, com a pandemia e com uma série de coisas que está acontecendo. Mas já fica aí no nosso campo energético trazer essa meditação para nossa consciência, né? Deixa eu ler aqui o que vocês escreveram. Depois do Poderes e de estudar sobre Tantra, meu corpo inteiro se tornou orgástico. Nossa, Adri, que maravilhoso. Obrigada por compartilhar isso. Há momentos da vida em que é difícil ter experiências orgásticas. Nosso estilo de vida atrapalha? Minha amada. Uma das questões que a gente observa é o nosso entorno, é o relacionamento que a gente tem, é a alimentação que a gente tem, é o tempo que a gente tem para autocuidado. O desafio é transformar isso, ir aos poucos colocando no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida, um tempo para autocuidado, sabe? Deixa eu ver a hora aqui. Nossa, passa rápido. Um tempo para autocuidado. E é exatamente esta minha proposta, tanto com as jornadas de EG, como com o Retiro Poderes do Feminino. Tem que caber todo mundo no rolê, é o que eu costumo dizer, né? Ninguém precisa virar yogi, ou ninguém precisa ter uma alimentação vegana, orgânica, se você não tem nem tempo, nem condição financeira nesse momento para isso. Mas o que a gente pode fazer dentro da sua vida para te incluir nessa vida mais orgástica? A gente vai descobrir, né? O importante é que a gente não se exclua. Não tenho tempo, não gosto de meditar, não tenho dinheiro, vou comer a coxinha na rua porque acabei de sair do trabalho com fome. Enfim, é possível. O que a gente puder fazer é bem-vindo, né? E aos poucos a gente vai transformando esse estilo de vida. A gente precisa considerar um tanto de coisa, né? Mas o estilo de vida, sim, interfere drasticamente, porque nós somos o meio e a gente se vincula com esse meio, né?
nós desenvolvemos as nossas potências mais refinadas através dos vínculos. E desenvolvemos potências muito autodestrutivas também através dos vínculos. Então, o vínculo com tudo, com a casa, com a família, com a alimentação, com o que a gente escuta, com o que a gente lê, com tudo. É uma reforma, Vivi. É uma reforma. Já tive orgasmo com toque e beijo nos pés. Ai, que delícia, Adri, arrasou. Que bom, né? Olha só, o Tantra trata o corpo inteiro como orgástico. Pés, cotovelo, né? É isso. Energia orgástica, ela tá circulando. Obrigada por dizer. Preciso me nutrir. Shiharu, minha amada, você nutre pessoas, você faz pães, precisa se nutrir. Ah, precisa. Precisa sim, minha amada. Você tem mãos que nutrem. Você não só precisa, você merece. O precisa traz aquele negócio, né? Ai, preciso mudar. Não tá na qualidade de precisa, tá na qualidade de merece. Não precisa mudar nada, não precisa fazer nada. Você merece. Através desse merecimento, não é? Eu preciso muito, merece. Aisha, não achei no Spotify a playlist da meditação dos seios. Não tem uma playlist de meditação dos seios, mas eu posso criar. É porque fica, né, a critério de cada uma, do gosto de cada uma, mas eu posso dar uma sugestão lá e você pode mudar à vontade. Eu fiz isso, nunca me senti tão feliz. Eu sou uma mãe maravilhosa para mim. Ai, que lindo, Elaine. Obrigada por compartilhar. Sim, a gente precisa ser mãe de si mesma. O seio, ele tem a potência de mãe e ele tem a potência de amante. Olha que delícia, né? A potência de Maria, mãe de Jesus, e a potência de Madalena, amante. Então, a gente pode ser mãe e amante através dos seios. A gente pode ser mãe nutridora e pode ser uma amante incrível pra gente e para compartilhar esse corpo com o nosso parceiro, com a nossa parceira, através da energia dos seios. Essa meditação dos seios eu costumo fazê-la em grupos, em casais, em trabalho com casal, trabalho de tantra com casal. É bem lindo, sabe? Ver meditação do seio compartilhada. Ser mãe de mim mesma, é isso, meu amor. É isso, Shiharu. Vamos nutrir, né, meu amor? Carolina, bem-vinda, querida. Caroline, bem-vinda. Eu vou chorar. Chora, minha amada. Limpa esses olhinhos e começa a enxergar outras coisas na vida. Desconstrói o olhar. É um conceito oriental, sabia? Um conceito muito de dança oriental. Desconstruir o olhar. Porque você vai ler um livro oriental, não é um livro de ficção, que tem segredos, você sabe tudo do livro praticamente nos 2 capítulos iniciais, mas aí ele vai dando detalhes da história, e aí você vai construindo aquela história tão cheia de detalhe, que você lê a mesma história em todos os capítulos, mas ela sempre aparece diferente. Acho que é mais ou menos isso, desconstruir o olhar, sabe? Poder viver a vida... Essa vida, na casa que a gente tá, com a mesma família, com o mesmo companheiro, com a mesma companheira, de repente, né? Tem coisas que a gente não precisa mudar, mas a gente pode desconstruir o olhar e começar a enxergar outras coisas. Chore, meu amor, chore. Já aproveita e imagina o leite escorrendo, ó. Dizendo, ai, como eu sou linda, como eu sou gostosa. Massagear o seio já favorece a produção de ocitocina, que é o hormônio do amor, deixa a gente facinha pro orgasmo. Massagear o seio ajuda no orgasmo por causa da ocitocina. Cria, por favor, cria, meu amor. Gente, tá acabando. Para encerrar aqui, Poderes do Feminino, nosso próximo retiro, dias 11, 12 e 13 de março, em Araçoiaba da Serra, um lugar para a gente descansar, para a gente ouvir música, para a gente dançar, para a gente meditar, experimentar o nosso corpo,
trocar nossos saberes, dançar em volta da fogueira, respirar, ativar a potência orgástica desse corpo e tudo o que a potência orgástica nos traz, que eu acabei de dizer aqui nessa live, e ainda é pouco. Aliás, a gente podia fazer uma live só sobre autorregulação do orgasmo e da energia orgástica para a saúde feminina, tá? E a partir dessa autorregulação corporal, emocional e psíquica, que a gente tenha uma vida mais dinâmica, mais criativa, cheia de energia para os nossos projetos, para nossa família, para aquilo que é importante para você. Encontrar o feminino importante para você, porque o feminino ele é inominável. Eu não sei, aliás sei, né? Produto do capitalismo, do patriarcado, desse machismo estrutural, é a gente ficar classificando o feminino. O feminino não tem classificação. A gente descobre nessas experiências corporais o que é importante para você e, a partir da sua importância, criar uma vida criativa que vai ser boa, funcional e feliz para você, tá bem? Então, aguardo vocês no retiro em março. Para saber mais sobre o retiro, escreve aqui pra gente, escreve abaixo dessa live que a gente entra em contato. Vou deixar o telefone aqui, vocês mandem mensagem pra gente, que a gente manda todas as informações. Fala com a Camila, que está produzindo o evento. Sente aí no seu coração, a gente tem diversas possibilidades de pagamento, de parcelamento. Se você sentir no coração, minha amada, vem com a gente, tá bom? Que a gente viabiliza a sua participação nesse encontro lindo. Eu sou suspeita a falar, né? Mas tá lindo. É sempre um milagre, eu vejo milagres, tá bem? Merecemos viver uma vida orgástica, isso mesmo, Chiharu. Tenho muito prazer nos toques nos meus seios. Adoro. Ai, que delícia, né? Que live maravilhosa. Gratidão, amada. Gratidão, Carmen, por estar aqui. Muito obrigada, viu? Eu não te conheço pessoalmente, mas eu tenho muito afeto pelas tuas postagens. Eu curto lá. Queria participar, viu? Cadê você, meu amor? Jolie? Me escreve, tô te esperando. Venha. É isso. Mulheres, um beijo a vocês. Fiquem bem e a gente se encontra, tá?